Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Até aqui. Estende essa mão para mim, me abençoe essa noite. Pai, eu recebo a oração da tua igreja essa noite aqui. Coloco diante de ti o pouco que eu tenho. A minha vontade, a minha oração, que o Senhor possa pegar o pouco que eu tenho, pães e peixes, e multiplicar. E que a semente da tua palavra possa ser plantada nos nossos corações, germinar, crescer e gerar muito fruto para a glória do teu nome. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero falar sobre esses conselhos para 2026 que Deus falou comigo através desse texto que a gente acabou de ler. E o texto começa já dizendo: portanto, irmãos, temos a plena confiança de entrar no lugar santíssimo. O livro de Hebreus, ele foi escrito para defender uma tese que Jesus veio para cumprir todo o Antigo Testamento. Amém? Jesus veio para cumprir o judaísmo e trazer o cristianismo. Porque tudo que acontecia no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Por exemplo, no Antigo Testamento era feito sacrifícios de animais. Era feito um sacrifício de um cordeirinho. Só que aquele cordeirinho representava aquilo que Jesus ia fazer um dia por mim e por você na cruz. Amém? Então aquele cordeirinho ali representava aquilo que Jesus faria um dia por nós. O tabernáculo representava o que Jesus faria um dia por nós. Tudo que acontecia no Antigo Testamento apontava para Jesus. Então o Antigo Testamento foi a sombra, Jesus foi a realidade. Jesus cumpriu todas as profecias, tudo que estava escrito. Então Jesus veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. Amém, queridos? Então o livro de Hebreus foi escrito para defender isso, essa ideia. Jesus veio para cumprir, para mostrar para os judeus que Jesus é o Cristo, o escolhido de Deus, o Messias. Amém? E ele começa dizendo: temos a plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. No Antigo Testamento, a presença de Deus era simbolizada, era representada por um utensílio chamado Arca da Aliança. Quem que já ouviu falar sobre a Arca da Aliança? Era uma espécie de baú revestida de ouro, que ficava no lugar santíssimo. A igreja não era como hoje no Antigo Testamento. A igreja, o templo, o tabernáculo, era dividido em 3 partes. O átrio, que era lá fora. O lugar santo, que era como se fossem as cadeiras aqui, só para você entender. E o lugar santíssimo, onde ficava a presença de Deus. Só que entre o lugar santo e o santíssimo tinha um véu, uma cortina que separava. As pessoas não tinham acesso até o lugar santo, ou seja, as pessoas não poderiam acessar a presença de Deus. Estão comigo aqui? Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e oferecia ali, derramava o sangue sobre a Arca da Aliança para perdão dos seus pecados, representando também aquilo que Jesus faria um dia por nós. E o livro de Hebreus fala que Jesus foi o nosso sumo sacerdote, que entrou nesse lugar e fez o sacrifício perpétuo, ou seja, não precisa mais de sacrifício. Jesus foi o sacrifício perfeito. E hoje nós temos acesso até Ele, porque o texto diz: hoje, irmãos, temos a plena confiança de entrar no lugar santíssimo, por um novo e vivo caminho. Porque quando Jesus morreu na cruz, uma coisa aconteceu. Sabe esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo? A Bíblia fala que Ele rasgou do alto a baixo. Sabe o que isso significa? Que era Deus dizendo para nós: filho, filha, nada mais se separa do meu amor e da minha presença. Eu te amo. Era isso que ele estava dizendo. E quando eu me converti, eu achava que esse véu
Era tipo uma cortina, algo fino, fraco. Mas eu descobri, estudando um pouquinho, que esse véu, na verdade, ele tinha quase 10 centímetros, era várias camadas, era pesado. Precisava de 2 carros de boi para levar o véu. 10 homens puxando de um lado e 10 homens puxando de outro, não conseguiu rasgar o véu. Só que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga do alto a baixo. Deus está dizendo assim, como diz Romanos: nada mais te separa do meu amor. Nada mais te separa, nem morte, nem vida, nem principado. Nada mais pode te separar do meu amor. Então, se você está aqui achando que Deus não te ama hoje, Ele te diz: nada te separa do meu amor. Vem para mim, filho, vem para mim, filha, eu te amo. E Jesus não mostrou isso com as suas palavras, Ele mostrou isso com atitude. Ele veio até nós, a gente comemorou o Natal. Essa semana Ele veio até nós como uma criança. Ele sentiu o que a gente sente e Ele se entregou na cruz. Só que a boa notícia, a cruz está vazia. A boa notícia, o túmulo também está vazio. Porque Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele foi até o céu. E Ele habita no nosso meio hoje através do Espírito Santo. Então hoje você tem uma plena confiança de entrar no lugar santo, na presença de Deus, por um novo e vivo caminho que Ele preparou para nós. Você pode entrar no seu quarto e ali desfrutar da presença de Deus, porque Ele abriu um acesso até o Pai. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, primeiro conselho para 2026, desfrute da presença de Deus. Existe um acesso livre para você. Pela manhã, quando você acordar, isso Deus tem falado comigo. Esses conselhos aqui, gente, é para mim. É para mim e para você, porque é o que Deus tem me constrangido nesse tempo. Porque eu tenho um costume, e eu não sei se vai ter algum pecador aqui para confessar junto comigo, de quando eu acordar pela manhã, a minha tendência é pegar, a primeira coisa que eu faço, que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer, é pegar o celular e começar a resolver as demandas do dia. Tem mais alguém que é assim? Mas se a gente entende que foi aberto um caminho através da cruz, a gente não vai querer pegar o celular primeiro. A gente vai querer primeiro ir para o lugar santíssimo e dizer: Pai, obrigado, porque foi construído um acesso, um novo e vivo caminho foi aberto através da cruz para mim. Obrigado, Pai. Então a minha oração e o meu conselho para você, para nós aqui hoje, que em 2026 o seu primeiro pensamento venha a ser Jesus. O seu primeiro pensamento venha a ser Cristo. Em nome de Jesus, que você possa desfrutar do acesso que Jesus abriu na cruz. Amém? Glória a Deus. Outro conselho: tenha um coração sincero, porque o texto diz: se aproxime de Deus com um coração sincero. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias é que Ele procura sinceridade. Ele procura um coração verdadeiro. Uma coisa que Deus não aceita são máscaras, é hipocrisia, é atuação, é oração bonita com coração feio. Deus busca sinceridade. E que esse ano Ele possa, em 2026, encontrar em nós um coração sincero. Sincero primeiro diante de Deus e segundo diante das pessoas. Está cada vez mais difícil de encontrar pessoas sinceras com Deus e com as pessoas. Só é importante pontuar que sinceridade não é falta de educação, tá? Porque tem gente que fala assim: eu sou sincero mesmo, eu falo na cara. Isso é falta de educação, irmão. Porque a sinceridade, a base da sinceridade é o amor. Ficou um climão agora. Tem alguém para me dar um amém aqui? Porque tem gente que acha que falta de educação é sinceridade. Eu sou sincero mesmo, eu falo na cara as verdades. Não. Isso às vezes é falta de educação. Sinceridade é você chamar um irmão no canto, chamar para um café e dizer: meu irmão, eu tenho um conselho para te dar. Eu percebo que tu está seguindo por esse caminho. Olha, e esse caminho que tu está seguindo, eu já segui e quebrei a cara. Então vai por esse caminho aqui. Isso é sinceridade, isso é verdade, irmão. Então que você possa ter um coração sincero diante de Deus e com as pessoas. E se alguém te chamar para te orientar, não rejeite a orientação. Porque quem recebe o confronto, esse alguém é sábio, diz a Bíblia. Mas aquele que rejeita, ele é tolo. Então que 2026 a gente possa ter um coração sincero e possa receber, sim, dos nossos irmãos conselhos, exortações, em nome de Jesus. Será que tem um crente aqui que pode dar um amém? Tenha um coração sincero.
palavra sincero significa sincera, ou seja, expor quem a gente é, tirar as máscaras, expor as rachaduras. Que você possa expor as suas rachaduras para Deus e para os irmãos, em nome de Jesus. Próximo conselho para 2026 que a gente enxerga nesse texto aqui é: quem anda com Deus, ele vive com convicção de fé. Porque o texto diz, com plena convicção de fé. E a palavra fé, ela significa fidelidade e confiança. Ou seja, quando eu digo que eu tenho fé em Deus, eu não só acredito em Deus, mas eu confio em Deus e eu sou fiel. Porque a Bíblia fala que crê, até o diabo crê, e ele crê tanto que ele se estremece. Então a fé em Deus não é só acreditar que Deus existe, mas é confiar e é ser fiel a Ele. Então que 2026 nós possamos ter fé em Deus, ou seja, ter confiança e ter fidelidade. Que a gente possa confiar mais no Pai, amém? Ele está cuidando de nós. Quem aqui achou que não ia dar certo alguma coisa em 2025 e deu? Levanta a mão assim. Eu achei várias vezes, mas deu certo. Sabe por quê? Porque o Pai está cuidando de nós. Jesus falou assim: ei, não fica ansioso. Olha aí o pardal, eu estou cuidando até do pardal. Você acha que eu não vou cuidar de você? A palavra fé é confiança e também é fidelidade. Que você possa ser fiel àquele que te chamou, em nome de Jesus. E falar de fé, é impossível falar de fé sem citar Hebreus 11, porque a gente está falando sobre Hebreus 10 aqui. E Hebreus 10 fala sobre entrar na presença de Deus, fala sobre ter esse coração sincero, esses conselhos que a gente está lendo aqui. Mas um capítulo depois fala sobre homens e mulheres que morreram pela fé. Abraão, Sara, homens e mulheres que o mundo não era digno. Pessoas que morreram pela espada, decapitados. E a Bíblia diz que eles não eram, o mundo não era digno deles. Heróis da fé. Que a gente possa honrar esses homens e mulheres que viveram antes de nós. E que a gente possa também viver pela fé. Tem gente que acha que viver pela fé é não trabalhar e Deus vai me sustentar. Isso não é viver pela fé. Isso é preguiça. Amém, ó? Dá uma cutucada nesse irmão e fala: deixa de ser preguiçoso. Então viver pela fé não é não trabalhar. Tem gente que acha que viver pela fé é não trabalhar, Deus vai me dar o sustento. Não, não é isso. Viver pela fé é viver confiando que Ele está cuidando de mim. Viver pela fé é viver sabendo que eu tenho um Pai no céu que cuida de mim, que está cuidando da minha vida, da minha família, da minha história. Amém, queridos? Então viver pela fé é viver também renunciando todos os dias. Porque quem vive pela fé vive confiando, mas vive sendo fiel. E para ser fiel a Deus, às vezes eu preciso renunciar à minha vontade para viver o que Deus espera de mim. Esses homens, os heróis da fé, eles perderam a vida. Talvez hoje a gente não precisa morrer como um Marte, mas a gente precisa abrir mão um pouquinho da razão às vezes, por causa da esposa. Posso dar alguém dar um amém para mim? As esposas. Às vezes a esposa precisa abrir um pouquinho mão da sua razão pelo seu esposo, amém? Eu e a Márcia tem atendido alguns casais, às vezes estão em crise. Na verdade, eu conversando com ela, eu percebi que a maioria das crises do casamento é só um reflexo de um homem e de uma mulher que não quer abrir mão da sua razão e de uma mulher que não quer abrir mão da sua razão. Mas deixa eu te dar uma notícia: Jesus era perfeito, Jesus tinha toda a razão, mas Jesus abriu mão da razão dele, porque Ele nos amou. Ele foi condenado porque Ele era rei dos judeus. Eu te pergunto, Ele era ou não era? Sim, Jesus era o rei. E Ele foi condenado por dizer que Ele era o rei. Ou seja, por dizer quem Ele era de fato. Mas mesmo tendo toda a razão, Jesus ele podia dar uma ordem para os anjos, dizer assim: ó, anjo, vem aqui agora e pega essa cruz e taca na cabeça dos romanos. Mas Ele não fez isso, porque Ele se esvaziou de si mesmo, para nos ensinar que nós precisamos abrir mão de nós, se esvaziar de nós mesmos. Então, em nome de Jesus, abra mão da sua razão, só um pouquinho. Tenho certeza que 80% dos problemas vão resolver. Nenhum pouquinho de um amém assim, gente. Um amenzinho de nada para mim. Abra mão da razão, em nome de Jesus. Eu tenho aprendido, tem coisa que não vale a pena. Tem guerra que não vale a pena entrar. Tem guerra. Os homens estão aqui, concorda comigo? Tem homem que fica guerreando por causa de umas besteiras.
Aí ele está brigando com a esposa, porque a esposa quer pintar a casa de rosa fluorescente e ele não. Deixa ela pintar, tem guerra que não vale a pena, irmão. Estou te dando um conselho de ouro agora, amém? Se ela gosta que coloca aquela camisa toda floral, que você parece uma floresta, coloca a camisa, ela gosta. Você se veste para ela. Tem guerra que não vale a pena. Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus, abra mão da sua razão. Jesus nos ensinou a abrir mão da nossa razão, a se esvaziar. Então se esvazia um pouquinho, irmão. Às vezes o que ele espera de nós não é que a gente vá lá para o país perseguido e morrer hoje, mas é morrer um pouquinho o nosso ego, é morrer um pouquinho a nossa vontade pelo outro. Ontem as crianças queriam ir para a praia. E sabe aquele dia que tu idealiza assim, eu estou muito cansado, eu vou ligar o ar-condicionado. Quem aqui gosta disso? Eu vou ligar o ar-condicionado, vou colocar um filme ali com as crianças e a gente vai ficar ali. Eu tinha planejado tudo. Do nada, pai, eu quero ir para a praia. Já olhei aqui na previsão do tempo, vai dar sol. Se não, vai chover. Que nada, estava o sol lá. Resumindo, você pai, abra mão um pouquinho da sua vontade pelo seu filho. Resumindo, estava lá o Fabianinho na praia. Para encurtar a história. Fui lá, e sabe de uma coisa? Eu estava falando para a Maia, amor, eu quero aproveitar cada verão, porque o tempo passa. Estava agora falando com a Geise aqui, que o filho dele já está, parece o Golias, tem 2 metros de altura já. E ela fala, ai meu menininho. Guri dá 2 Eliezer já. Gente, o tempo passa. Esses dias eu estava lembrando, esses dias, a Laís nasceu, já faz 12 anos, eu olho para ela e me desespero. E eu estava falando para a Maiara essa semana, amor, eu quero aproveitar cada verão. Eu quero ir para a praia, deixar eles me enterrar, fazer essas coisas, vamos! Então em nome de Jesus, você pai, deixa de ser chato, vai brincar com seus filhos. Nenhum homenzinho, gente, dá um homenzinho, me ajuda aí, eu sou carente. Lá em casa a Maiara fala que eu estou ficando velho. Ela fala que eu estou meio ranzinza nos últimos tempos. Então em nome de Jesus, brinca com seus filhos. Gente, a gente não vai ter muito verão pela frente. Se eu estava fazendo a conta, se a Laís casar ali com 22, eu tenho mais 10 verão. Eu quero aproveitar todo o verão. A vida passa. Quem está entendendo? Então desfrute. Em 2026, seja menos ranzinza. Curta mais, seja mais leve. E também não vai rabugento, porque tem gente que vai, mas vai reclamando, não adianta. A Maiara que fala para mim, se é para ir, vai de verdade. Vai curtindo a viagem, vai se enterrando na areia, vai lá mergulhando na onda. Mas eu não gosto de mar, não gosto de areia. Porque tem gente que não gosta de nada, né, Eliezer? Não, tô brincando. Mas vai não gostando mesmo, é por eles. Quem está entendendo, gente? Às vezes a gente olha os heróis da fé e fala, eles morreram, o mundo não era digno. Mas hoje o que Deus está pedindo é para a gente ser um pai um pouquinho mais legal. E nem isso a gente consegue. Climão de novo, vamos lá. Quem está entendendo? Abra mão da sua razão, só um pouquinho. Conselho para 2026. Seja mais leve. Brinque mais. Lá em casa o meu filho, ele tem um problema. Todo almoço ele derruba o suco, a água na mesa, todo. Tem alguém que é assim? Tem algum filho que é assim? Ufa, não é só o meu. Todo almoço, daí quando ele senta, eu pego assim e coloco assim, ó, bem longe dele. Esse dia ele levantou, derrubou ali mesmo. Falei, se eu soubesse, tinha deixado lá. E às vezes eu ficava brabo, já criava aquele clima. E a Mari falou assim, Fabiano, pega o pano e vamos limpar. Para quê? Vamos dar um copo fechado para ele que não vaza, sei lá. Que a gente possa ser mais leve, amém, queridos? Seja mais leve. A vida passa. Em nome de Jesus. Próximo conselho para 2026. Tenha um coração purificado. O texto diz, tendo o coração aspergido para purificar uma consciência culpada. Em nome de Jesus, que a gente possa ter o coração mergulhado na graça do Pai. Mergulhado no amor do Pai. Mergulhado no favor de Deus.
Sabe, não deixe que a circunstância, que as pessoas estraguem o seu coração. Porque às vezes a gente vai crescendo e vai vivendo algumas situações, a gente vai deixando o nosso coração estragar junto com aquilo. A gente tem uma experiência ruim aqui, uma experiência ruim com a amizade, uma experiência ruim no trabalho, com a igreja, com um líder tal, e a gente vai deixando que isso estrague o nosso coração e suje o nosso coração, em nome de Jesus. Tem uma frase que eu sempre falo para os meus amigos, eu falo assim, olha, se acontecer algum problema, você se resolva, que o problema seja do outro. Quem está entendendo? Então se acontecer alguma coisa, fica com o coração limpo em 2026. Abra mão do rancor. Se tem que perdoar alguém, perdoa, em nome de Jesus. Fica livre. Se tem rancor aqui, abra mão. Tem alguma situação para resolver na família, resolva de uma vez. Ande leve. Se tem alguém ali, e mesmo se alguém não quiser resolver, o problema tem que ser do outro, não pode ser teu. Você precisa andar leve, livre, com o coração purificado. Porque a Bíblia nos fala, Jesus falou que Ele procura corações como de criança. Que o nosso coração possa ser um coração de criança. Como que é o coração de criança? Tu briga com ela, daqui a pouco ela já vem, te abraça. Ela tem um coração puro. Que as situações não tragam impureza para o nosso coração, em nome de Jesus. Que o nosso coração possa ser um coração de criança, mas com uma mente de governo. Mente de adulto e coração de criança. Repete comigo. Mente de adulto, coração de criança. Sabe por quê? Porque Deus deseja que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente melhore. Mente de adulto, de governo, mas coração de criança. O cristão, ele não tem o direito de se ofender. O cristão precisa estar com o perdão já na mão. A pessoa ofendeu, ele já entrega o perdão. Sabe por quê? Porque ele foi muito perdoado. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus fala, olha, perdoem uns aos outros, porque o Pai do céu perdoou vocês. A gente possa perdoar todos os dias. Amém? Ele é aquele que pega um coração de pedra, se preciso for, e coloca um coração de carne. Ezequiel 36. Se tem alguém com coração duro aqui, que está me ouvindo e falando assim, ó, eu não vou perdoar, eu não vou melhorar, eu não vou fazer isso que esse baixinho está falando aí não. Eu quero te falar que Deus pode te constranger essa noite, pode pegar o teu coração de pedra, endurecido, derramar a água do Espírito e transformar esse coração de pedra num coração de carne. Ele é poderoso para transformar um homem. Ele tem todo o poder. Ele nos faz sentir, nos faz amar, nos faz ser que Ele nos chamou para ser. Que nesse processo possamos experimentar um pouco de quem Ele é. Em nome de Jesus. Porque quanto mais eu contemplo a Deus, mais parecido com Ele eu fico. Amém? Próximo conselho, que em 2026 você possa ter um coração arrependido. O texto diz, e os nossos corpos lavados com água pura. Coração arrependido. Em João 4, Jesus ele tem um encontro. Jesus fala assim, olha, é necessário eu passar em Samaria. Jesus estava seguindo o seu caminho, só que ele falou de repente, é necessário passar em Samaria. Porque ele sabia que lá em Samaria ele encontraria uma mulher num poço. Uma mulher com uma vida amorosa meio complicada, teve já um monte de relacionamento, mas era alguém que tinha uma sede na alma que ele queria saciar. E Jesus naquele dia tem um encontro com a mulher samaritana. E naquela conversa com ela, ela tem uma dúvida sobre adoração. Jesus fala, agora não é mais aqui nem lá, agora é em espírito e em verdade. E ele fala sobre uma água, que não é a água física, mas é uma água que sacia a nossa alma. Quem aqui tinha sede de Deus e agora foi saciado por Ele? Levanta a mão. Deus é aquele que nos sacia a sede da nossa alma. É Ele que mata a fome da nossa alma. Por isso que Ele é o pão vivo que desceu do céu e Ele é a fonte da água viva. E naquela conversa com a samaritana, ele fala, olha, eu vou saciar a tua sede. E eu não só vou saciar, mas eu vou colocar dentro de você uma fonte que vai jorrar do seu interior. Deus colocou no nosso interior uma fonte que jorra, que nos purifica, que convence eu e você de se arrepender todo dia.
Porque a verdade, às vezes a gente não quer achar um lugar de arrependimento, mas a gente vai para Deus e Ele nos convence, porque essa água vai jorrando do nosso interior. A transformação que Deus faz é de dentro para fora. Percebe isso? É uma fonte que Ele coloca no nosso coração, que jorra de dentro para fora. Sabe por quê? Porque o que Deus faz na nossa vida sempre começa dentro do nosso coração, nunca começa fora. A religião nos transforma por fora. A religião muda o nosso jeito de falar, muda as nossas músicas, mas é Deus que transforma o nosso coração. É de dentro para fora. Quem está entendendo? Então que essa noite a gente possa buscar no lugar certo, na fonte, que é Jesus. Se você precisa se arrepender essa noite, corra para essa fonte da água viva. Ele vai te perdoar, Ele tem graça para derramar em você. E não só isso, essa fonte jorra. Sabe o que significa? Que primeiro Ele faz em nós, depois através de nós. Ele quer te usar para ser bênção na vida de alguém em 2026. Que 2026 você possa ser bênção na vida de alguém. Em nome de Jesus. E aqui eu queria entrar num assunto que muito tem constrangido o meu coração nesses últimos dias. 2026. Outro conselho: não ande sozinho. Eu vou falar de novo, em 2026, não ande sozinho. Ande com pessoas que andam com Deus. Ou coisa boa é a gente achar amigos de aliança. Não existe coisa mais maravilhosa no mundo de encontrar amigos de aliança, amigos de propósito. Então em 2026 não ande sozinho, ande com pessoas que andam com Deus, ande com pessoas que vão te empurrar para o propósito de Deus, ande com pessoas que vão te incomodar no bom sentido, que vão dizer: ei, vamos orar, vamos buscar, vamos melhorar. É essa pessoa que você precisa andar. Sabe aquele crente chato? É desse que tu precisa. Quem aqui já tem um amigo assim? Quem aqui já teve uma conversa, já sentou numa mesa e quando você saiu daquele lugar, você saiu bem, dizendo assim: nossa, que conversa boa. Quem aqui? Ande com pessoas assim. Se afaste daquelas pessoas que fazem você falar mal de outro. Se afaste daquelas pessoas que te afastam do propósito. Eu vou chamar essas pessoas de inimigos do propósito. Se afaste desses, mas se aproxime de amigos do propósito. Pessoas que andam com Deus, pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que são como uma espécie de trampolim, que fazem você ir mais alto na presença de Deus. Ou coisa boa é ter gente assim do lado. Coisa boa é ter alguém assim do lado. Em nome de Jesus, que em 2026 você caminhe com pessoas que caminham com Deus. Em nome de Jesus. Há 2 meses atrás a gente foi para Curitiba, num congresso lá só para pastor. Pensa num lugar que tinha pastorizado, era lá. Tava eu, Lucas, pastor Telmo, Bruninho, né? O Marco, o Elias acho que não estava nessa, né? Estava na outra viagem para Curitiba, né? Mas eu voltei de lá tão edificado. E eu fui mais edificado, não foi nem pelas pregações que a gente ouviu lá, apesar que foram boas pregações. Mas eu fui edificado pelas nossas conversas. Conversando no carro, passando perrengue junto, rindo, sendo edificado, sendo encorajado. Sabe por quê? Porque no carro ali eu percebi o que? Tinha uma porção que o Bruninho tinha. E ele falava e abençoava o meu coração. Outra coisa o Lucas tinha, ele falava e abençoava o meu coração. Outra coisa o pastor Telmo falava e abençoava o meu coração. Porque junto a gente se completa, quem está entendendo? Então em nome de Jesus não ande sozinho. Ou coisa boa é ter amigos de aliança. Eu voltei de lá tão edificado. Porque a gente andou junto, porque a gente conversou, tomou café. Teve um dia que a gente estava cansado. Daí vamos dormir um pouco. Daí cheguei lá no quarto, estava eu e o Marco. Quer saber, vamos lá numa padaria conversar? Depois encontrei o Bruninho e a gente nem dormiu, ficou a tarde inteira conversando. Isso é bênção. Então em 2026, não esqueça disso, não ande sozinho. Ache um grupo de convívio, pula numa panela. Aqui na igreja não falta ministério para você se envolver. Se você gosta de pescar, tem um Aba Fish. Se você gosta de acampar, tem um Aba Camp. Se você gosta de tomar chimarrão, tem um Aba Tchê. Olha tudo. Então em nome de Jesus, pula numa panela e se envolve com pessoas. Deixa ser pastoreado, deixa ser cuidado. Abre o seu coração para alguém, se envolva. Seja pastoreado, pastoreie, ajude. Gente, quem está entendendo? Então em nome de Jesus,
O cristão não foi chamado para andar sozinho. Não sei se você sabe, mas eu sozinho não sou igreja. Nós juntos somos a igreja. Eu sozinho não sou igreja. Nós aqui somos a igreja. E o inimigo tem usado isso para trazer uma ideia errada para o corpo de Cristo, dizendo que eu sozinho posso ser a igreja. Não, nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. É nós, por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina dizendo: Pai Nosso, Pão Nosso, perdoa as nossas dívidas, porque o problema sempre é nosso. Quem está entendendo? O Evangelho não é sobre eu, é sobre nós. É nós. Olha para esse irmão aí do lado e fala: é nós, irmão. É isso aí, é nós. Você que está acompanhando online aí, olha para essa pessoa do teu lado aí no sofá e fala: é nós, irmão. Amém? Ande com pessoas que andam com Deus. Em 2026, que você possa ter a sua esperança no Senhor. Parece uma coisa óbvia, né? Mas a gente está vivendo num tempo que o óbvio precisa ser dito. Tem que dizer que a grama é verde. Então a nossa esperança precisa estar no Senhor. A gente está entrando aqui. Vocês sabem como que é o nosso posicionamento político aqui na aba? Todo mundo sabe, político aqui não sobe. O púlpito é para pregar o evangelho. Todo mundo sabe disso. Mas vai ser um ano de política. E eu quero te falar uma coisa: a nossa esperança não está no político. A nossa esperança não está no governo. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor. Então em 2026, que a sua esperança esteja no Senhor. E eu lembro do Salmo 121, que diz assim: o salmista diz: levanta os olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. A sua esperança vem do Senhor. É de Deus que vem o nosso socorro. É de Deus que vem a nossa esperança. Ele é torre forte, é socorro bem presente na angústia. É Ele. Quem está entendendo? A nossa esperança está no Senhor. Não coloque a sua esperança no dinheiro. Não coloque a sua esperança na sua profissão. Não coloque a sua esperança na força do seu braço. Coloque a sua esperança nele. Ah, meu irmão, quando a nossa esperança está nele, a gente está resolvido na vida. A gente é igual aquela criança que recebeu comida do pai e da mãe e está descansando lá agora. Sabe por quê? Porque a gente confia no nosso pai. Então que você possa confiar no seu pai em 2026. A sua esperança está nele. Alguém aqui pode dizer um amém? Amém. O texto diz: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Números 23 vai dizer que Deus não é homem para mentir. Ele prometeu, Ele é fiel. Não duvide da fidelidade de Deus, em nome de Jesus. Nosso papel é permanecer fiel durante o processo. Próximo conselho: uma pessoa que anda com Deus, ela considera as pessoas. Olha só que interessante. O texto diz: consideramos uns aos outros e incentivamos o amor e as boas obras. Que a gente possa incentivar, que a gente possa considerar as pessoas. Olha o que a Bíblia fala: considere as pessoas. A gente está vivendo num tempo, parece que ninguém mais considera ninguém. Vocês concordam comigo? Parece que falta consideração. Qualquer coisa é motivo de briga. Os maiores briga de trânsito, por exemplo, tá quase em primeiro lugar como motivo de suicídio, de crime. Homicídio. Obrigado. Por quê? Porque ninguém mais considera ninguém, tudo é motivo para briga. Só que a Bíblia nos ensina: considere as pessoas. E não só considere, mas incentive elas no amor. Que em 2026 você considere mais as pessoas, que você incentive mais as pessoas. Deixa Deus te usar. Não só espere receber cuidado, mas ofereça cuidado. Seja bênção na vida de alguém. Eu só consigo cuidar de um, de dois. Cuida de dois, cuida de um. Mas ajude alguém. Considere as pessoas. Incentive as pessoas. Em nome de Jesus.
Sempre quando Jesus encontrava com alguém no meio do caminho, ele impactava a vida daquela pessoa. A samaritana que eu falei, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, Bartimeu, Jairo e tantos outros. Mas sempre quando Jesus encontrava com alguém, ele mudava a realidade daquela pessoa. A minha oração é para que em 2026 a gente possa impactar pessoas em nome de Jesus. Que lá no seu trabalho você possa impactar pessoas em nome de Jesus. Que na sua família você possa ser bênção na vida das pessoas em nome de Jesus. Você que já é maduro, que você entenda em 2026 que você não precisa só receber, mas você pode oferecer cuidado e não só receber cuidado. Quem está entendendo? Em nome de Jesus. O texto continua dizendo: não deixe de se reunir como igreja. Você não é igreja sozinho. Se reúna. E agora que eu vou entrar no assunto, participa de um grupo de convívio. Ache um grupo de convívio para caminhar junto. Se submeta a um líder. Não anda sozinho não. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns, o texto diz. Não faça isso. Caminhe com pessoas. Amém? Eu tenho, nesses últimos meses, na verdade, no último ano. Nesse último ano, às vezes a gente atende aqui no social, nas padarias, né, Lucas? E eu tenho ouvido muitas vezes de irmãos diferentes uma seguinte frase, que me incomodou um pouquinho. E a frase é a seguinte: Deus está trocando as minhas mesas. Quem aqui já ouviu essa frase? Levanta a mão. Ó, bastante gente. Só que eu comecei a ouvir um, ouvir outro. E eu comecei a perceber algo perigoso, na minha opinião. Porque algumas pessoas realmente Deus está trocando a mesa. Ele está se convertendo agora. E antes lá ele estava numa mesa que tinha, onde os homens traíam as esposas, eram infiéis. E agora Deus está transicionando ele para outra mesa. Pessoas que caminham com Deus. E isso é bênção demais. Mas eu comecei a perceber que muitas pessoas estavam usando essa frase porque elas foram confrontadas em alguma área da vida. Então, para não receber confronto, elas fizeram o quê? Opa, Deus está trocando a minha mesa. Então elas começam a pular de grupo de convívio em grupo de convívio para descobrir alguém que fala aquilo que ela quer ouvir. Mas Deus nunca fala aquilo que eu quero ouvir, mas sim aquilo que eu preciso ouvir. Deus nunca vai amaciar o meu ego. Deus vai falar a verdade, porque Ele me ama. Então antes de você dizer, Deus está trocando a minha mesa, peça para Deus sondar o teu coração igual Davi fez. Às vezes você está fugindo de um propósito, de um processo. Quem está entendendo? Então não fuja de processo. Uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás com o nosso pastor Telmo, que quando a gente quebra princípio, o princípio nos quebra. Não adianta a gente fugir do processo. A gente foge aqui do processo, lá na frente a gente cai de novo naquilo, porque precisamos passar por aquilo. É como se a gente estivesse quase na nossa vez, né? A gente erra e volta lá no final da fila, o processo todo de novo. É igual quando você era pequeno e você rodou de ano. Ou coisa ruim é repetir processo, gente. Coisa ruim é viver a mesma fase de novo. Então, em nome de Jesus, se Deus está te confrontando, te apertando, não fuja do processo. Se submeta, em nome de Jesus. Climão de novo. Quem está entendendo, gente? Daquilo que é errado, daquelas mesas que estão falando mal de pessoas, que estão fazendo mal para você, dessas você foge. Mas daquelas mesas que estão apontando o dedo na sua cara e dizendo que você está errando, dessas você permanece. Sabe por quê? Porque eu só permaneci em Deus porque eu tive amigos verdadeiros que colocaram o dedo na minha cara e falaram a verdade para mim. Quantas vezes o Telmo me chamou e quase me matou? Falou a verdade para mim, porque amigo de verdade fala a verdade. Não fica passando a mão na cabeça e depois falando mal de você para outro. Amigo de verdade fala para você. Então se você tem um amigo de verdade, verdadeiro, honre ele. Quem está entendendo?
Graças a Deus pelos meus amigos verdadeiros. Quem tem amigo verdadeiro aqui? Quem tem um amigo que fala a verdade para você aqui? Agradeça a Deus por ele. Seja um encorajador. Que em 2026 você encoraje as pessoas. Acredite nas pessoas. Mas ele já errou umas 10 vezes. Acredita, Jesus acreditou na gente. Acredite nas pessoas. O ano passado, Deus me deu uma frase, uma palavra. E Ele me disse assim: Fabiano, eu estou te chamando para construir uma ponte. Eu estou te chamando para construir um caminho, uma estrada, para que pessoas possam trilhar. E Deus me levou para a história de Barnabé, um homem que encorajou Paulo. Paulo é conhecido como o maior missionário, maior pregador, mas ele foi rejeitado pelos apóstolos. E depois de 14 anos que Paulo é aceito pelos apóstolos, levou 14 anos. Só que Paulo teve um encorajador, Barnabé. Que a gente possa encorajar as pessoas, amém? Em nome de Jesus, que 2026 você seja um encorajador. Você pode dizer amém? E por último, que 2026 você viva como se fosse o último dia. Que todos os dias você viva intensamente como se fosse o último da sua vida. O texto diz: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O texto aqui está falando sobre a volta de Jesus. Não sei se você sabe, mas em breve Jesus voltará. Em breve Ele voltará nas nuvens buscando a sua igreja. E eu quero estar preparado em paz. E para estar preparado em paz, eu preciso viver intensamente todos os dias como se fosse o último. Salmo 90, 12 vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O que o salmista está dizendo é: Deus, me ajuda a viver todos os dias intensamente, olhando nos olhos das pessoas, estando com a família de verdade, não só de corpo, mas de corpo, alma, estando com os amigos, olhando nos olhos das pessoas, vivendo como se fosse o último, honrando a Deus com toda a alma, com todo o coração, com todo entendimento, amando as pessoas como a si mesmo, amando Deus acima de tudo, obedecendo a sua palavra. Quem está entendendo? Então, em nome de Jesus, que 2026 você viva todos os dias, contando os dias, vivendo intensamente como se fosse o último, sendo o melhor pai que você pode ser, sendo o melhor amigo, o melhor esposo, o melhor cristão. Que você possa se superar todos os dias. Que você possa brigar consigo mesmo. Como o apóstolo Paulo falava: eu corro, eu esmurro meu corpo para que eu não caia, para que eu não falhe. Quem está entendendo? E eu encerro com Filipenses 2, que diz: tem em vós o mesmo sentimento que teve também em Cristo Jesus. O Deus que não quis ser como Deus, mas se esvaziou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E no versículo 9 ele fala: pelo que também Deus o exaltou, sob maneira que deu um nome que está acima de todo nome, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Um dia, até o ateu, aquele que acredita, que não acredita, um dia todo mundo há de confessar que Ele é Deus. Um dia todo joelho se dobrará, um dia toda língua confessará que Ele é Deus. Então, em nome de Jesus, que 2026 a gente dobre os nossos joelhos todos os dias, reconhecendo que Ele é Deus. Que em 2026 todos os dias a gente abre a nossa boca, reconhecendo com os nossos lábios que Ele é Deus sobre a nossa vida, que Ele é Senhor. Que em 2026 a gente possa ser um cristão melhor. Em nome de Jesus, que recebe essa palavra. Que você possa guardar esses conselhos no seu coração e que a gente possa colocar em prática. E não só ser um ouvinte da palavra, como eu falei no começo, mas ser um praticante.
Em nome de Jesus. Fique em pé, eu quero orar com você. Quero orar com você. Quem aqui deseja obedecer esses conselhos que a Bíblia nos deixa em 2026? Amém? Eu quero. Vamos orar? Feche seus olhos agora. Abraça a sua família aí. Você que está com a família. Porque Deus não chama pessoas, Ele chama as famílias com propósito. Se tem alguém sozinho aí que você viu, alguém sozinho aí, não deixa ninguém sozinho. Abraça a pessoa aí. Porque se você não tem família, você aqui faz parte da família de Deus. Somos uma família, somos um corpo. Então não deixa ninguém sozinho aí, tá? Os corredores aí, chama alguém aí. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo, essa noite nós queremos submeter a nossa vontade ao Senhor, Pai. Queremos abrir mão da nossa razão. Jesus nos ensinou a abrir mão da razão. Nós queremos obedecer a Tua palavra. Não queremos ser só ouvintes, frequentadores de culto, mas queremos ser praticantes. Pessoas que vão transformar o mundo através do Evangelho, através do testemunho. Crendo que o Senhor não está morto, o Senhor vive. Jesus, eu oro para que o Senhor possa, através do Espírito Santo em 2026, nos ajudar a ser um cristão melhor, a ser um pai melhor, aproveitar os dias, entendendo que pode ser o último. Ah, Deus, 2026, para todos os efeitos, nós queremos estar preparados em paz. Se olhamos para o céu, já vemos tantos sinais. O Senhor falou que seriam as dores de parto. Cremos que o Senhor virá pegar a sua noiva branca, sua noiva adornada. Cremos pela fé que nós vamos subir com o Senhor, Pai. Cremos que o Senhor virá, em breve você virá. Ele vem. Jesus, aquece o nosso coração. Nos dê um coração de criança que não se ofende, e uma mente de governo que pensa, que cresce, que desenvolve. Ah, Espírito Santo, nos ajude a colocar em prática esses conselhos em 2026. Que esse final de ano a gente possa pensar naquilo que passou com gratidão, mas tentar melhorar no próximo ano, colocar uma lista, objetivos. Queremos colocar os nossos objetivos diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os nossos planos. Porque se o Senhor não abençoar, em vão são os nossos planos, Pai. Então, em nome de Jesus, nós não queremos construir a nossa casa sobre a areia, mas sobre a rocha da nossa salvação. Porque quando vir o vento, a gente não vai se abalar. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?